primeiramente, muito obrigado, Ana Carolina, Fábio Lol e a outra moça que eu não sei o nome dela, que está aqui também, que também é daqui de vocês. A Sônia. Sônia. Gente, desculpa, é que entrou pelo Gmail do meu artista, que eu trabalho, Arnaldo Baptista, então vocês estão vendo o Arnaldo. Desculpa. Imagina. Muito obrigado pela presença de vocês, por aceitar o convite. A Aline, que fez todo o corre de falar com vocês também. É isso, né? Cada um vai fazendo um pouquinho e a coisa vai rolando, né? Bom, eu estou nessa função aqui, né, do puxador de conversa, né? Vocês assistiram o filme já? Sim, Legal. Todo mundo assistiu? Sim. Massa. Bom, eu posso começar também, Juliano, se você achar que a gente já vai chegando. Eu posso contar um pouco também do processo, né, do filme, que eu acho que é o mais rico, né? Acho que o filme, óbvio, ele é o resultado, e como resultado, eu acho que ele conta muito da nossa vivência ali, mas ele tem um objetivo, né? Uma história, uma maneira de fazer, um processo que eu acho que é muito rico em termos de audiovisual, porque não é um modelo padrão, né? É um modelo, eu acho que ele é um modelo que é o possível, né, para nós, e eu acho que a partir desse impossível também que é dito para nós, o que a gente consegue fazer a partir desse lugar, que é esses desafios de realmente produzir audiovisual, a partir das periferias, a partir, né, desses lugares que a gente entende que são desafios reais, né? Então, acho que para a gente poder contar e compartilhar com vocês esse processo tem a ver de como a gente identifica soluções, caminhos e alternativas para que a gente possa produzir, né? E que eu acho que, por mais que óbvio, falar de uma produção comercial, de uma produção, enfim, onde a gente consegue, de fato, chegar num nível de profissionalização do nosso trabalho, é uma jornada, né? E eu acho que essa jornada se inicia a partir de uma experimentação. Para a gente foi assim, né? Então, eu posso trazer um pouco desse processo, e aí depois o Lol pode contar também dessa participação dele, falar um pouco também do trabalho dele com audiovisual. A gente troca muito também a partir dessa rede, né? Então, é muito legal que os próprios personagens, eles não são personagens estáticos, né? Eles não são pessoas que estão ali só para dar um depoimento, são personagens ativos, co-criativos e que trazem suas ideias, suas visões e constroem o documentário junto com a gente, né? Opinam, enfim, criam, dão ideias, soluções, caminhos. Então, acho que isso é muito rico, porque foi um processo muito colaborativo, e eu acho que isso faz com que a gente se enquadre dentro de um processo de um cinema comunitário, que eu acho que no começo a gente chamava de filme processo, porque era uma coisa tão doida, era uma vivência muito forte, né? Então, acho que eu posso começar trazendo esse trabalho que a gente realizou, e aí eu abro para o Lol poder também contribuir aí com as visões dele, enfim, com os processos também que ele faz para além do Visionários. Pode ser? Maravilha! Fechou. Então, vamos lá. Eu acho que esse processo do Visionários, ele é um processo, ele se inicia dentro de uma trajetória onde a gente não estava necessariamente fazendo um filme, né? A gente estava primeiro fazendo um projeto, e esse projeto, ele tinha o objetivo de ser um projeto de impacto, de comunicação, e que a gente pudesse falar sobre atores periféricos que estavam encabeçando inovações nas periferias. Isso vinha muito de uma angústia nossa, principalmente das pessoas que estavam nesse primeiro núcleo de projetos, discutindo um pouco essas temáticas. Eu estava inserida muito dentro do contexto de setor social, né, setores de impacto social, organizações de inovação, e ali eu percebia que as nossas narrativas, elas estavam muito desencontradas, né, porque aquilo que a gente via dentro dos movimentos sociais, dentro das articulações dos territórios, era muito diferente de como a gente é visto, né, por esses órgãos de impacto, por essas organizações, e naquele momento tinha um lugar mesmo de entender como a gente chamava atenção para colocar novos atores dentro desse cenário, dessa
desse universo, né, desse campo social, e que não incluíam para as pessoas pretas naquele momento. Então, você vai falar de impacto social, você vai falar de inovação, você vai falar de criatividade, onde a gente utiliza diversas tecnologias ancestrais, diversas tecnologias que vêm dos territórios, que vêm, né, dessa cultura afro-brasileira, mas que são tiradas de nós e colocadas, inclusive, nós somente como problemas. Então, o documentário, ele parte de uma resposta, de uma pesquisa que ele quer responder, que é: quem são as pessoas que movem transformações no Brasil? Será que a gente está olhando para as pessoas que realmente fazem a mudança, ou a gente está elegendo determinados atores, e aí mudar o mundo fica como um privilégio de poucos, que é algo que o Tony fala no filme, né? Então, eu acho que isso é algo muito presente no início da nossa pesquisa, mapear esses empreendedores que, na verdade, muitas vezes nem são empreendedores, são articuladores, são mobilizadores, são griots, né? Mas que aí todo esse universo de negócio social vai colocar todo mundo como uma coisa só e vai tirar todas essas camadas que nós trazemos de diferenças e que podem, inclusive, ser somadas. Então, esse processo parte de uma pergunta, né? Então, a partir dessa pergunta, a gente vai entendendo, a gente faz um edital e a gente começa a entender que o primeiro passo a gente queria fazer alguns vídeos, porque naquele momento, 5 anos atrás, para a gente fazia sentido começar a olhar para esse audiovisual como uma ferramenta mesmo, e não só como um objetivo cinematográfico, ou como um objetivo, o fim como, o filme como um fim, né, do tipo, a gente quer fazer cinema. Não foi esse o nosso chamado era, nós precisamos comunicar, pesquisar e entender que tem algo ali que a gente pode influenciar no mercado, né, que a gente pode influenciar na sociedade. Então, a gente tinha essa conexão muito forte com uma busca por essa comunicação e impacto, né? Então, tinha esse objetivo ali no início, e aí a gente começa pensando, vamos fazer 5 vídeos, né? 5 vídeos de, sei lá, 10 minutos cada um, e aí eu me deparo com essas pessoas que vocês viram no filme, com um conteúdo intelectual, filosófico, de vida, de experiência absolutamente elevado, num nível onde a gente discute e fala sobre coisas que são muito importantes naquele momento de serem discutidas, e pessoas que trazem, de fato, uma visão de mundo complexa, interessante, necessária, né? Então, a gente começa a olhar e falar, não, peraí, será que a gente vai fazer uma série? Será que a gente vai fazer um filme? E aí passa-se por muitos processos, inclusive emocionais, né? Porque a gente fala que esse filme é um filme processo, porque ele começa dentro de um lugar de pesquisa e a gente começa a entender que essa pesquisa é sobre a gente mesmo. Que sem eu olhar para mim, sem eu descolonizar o meu pensamento, sem eu entender de fato a minha origem, a minha identidade e construir de fato um olhar de abundância para mim, eu não consigo me conectar com outras conexões de ideias, de possibilidades, porque para a gente contar uma história, essa história passa por nós, né? Então, no primeiro momento, a gente começou a entender que essas histórias nos afetavam, que essas histórias tinham a ver com as nossas histórias, e que a gente precisava se investigar também dentro desse processo, para que a gente pudesse propor uma descolonização, entendendo que nós, como jovens pretos periféricos, também estamos sendo influenciados por essa mídia, né, por essa grande mídia, e a maneira com que a gente enxerga determinados assuntos exige que a gente desconstrua mentiras e reconecte essas verdades com as realidades, né, que a gente vive. Então, foi um processo muito junto entre construir o filme e se construir dentro do filme, né, o nosso olhar. E aí eu trago, acho que um ponto crucial para a gente, foi quando a gente entendeu que a gente tinha um filme. E isso era muitas vezes a gente como produtor de audiovisual, a gente faz vários vídeos, a gente consegue capturar várias coisas, ou a gente consegue fazer uma análise quando a gente assiste, a gente consegue ter ideias, mas realizar, ele é um ponto essencial, né? Você poder articular e se organizar para poder sentir como isso acontece do início ao fim, porque muitas vezes a gente começa o filme, começa a gravar, planeja um roteiro, planeja uma ideia, mas isso não sai do papel por uma questão de desafios estruturais, de desafios financeiros, de falta de equipe, de falta de equipamento. Então, naquele momento, o que a gente conseguiu fazer foi olhar para tudo isso que a gente queria realizar, construir isso como um projeto,
e eu acho que isso foi um ponto crucial para a gente de entender como projeto, quais eram as necessidades que a gente precisava, o que a gente queria impactar, quantas pessoas, para quem a gente queria levar. Então, a gente começa o filme já não como objetivo de uma carreira audiovisual no cinema, mas sim como uma carreira de impacto. Então, isso faz com que a gente escolha, por exemplo, a Taturana como uma distribuidora, que faz uma distribuição direcionada para filmes de impacto. Então, a gente começa a descobrir que existe um universo e que, obviamente, não existem muitas coisas, mas que tem algumas alternativas. E a gente vai por esse caminho que a gente entende que, naquele momento, era o que a gente dava conta também, né? Porque, enfim, todos nós trabalhávamos, tínhamos outras rotinas, outras demandas. Então, o filme passava a ser o trabalho 2, que a gente se reunia no fim de semana, e a gente ficou ao longo de quase 2 anos em produção do filme, constantemente, diretamente, e foi um processo muito rico, porque acho que quando a gente vai para os territórios, né, eu sou da Zona Sul, nasci no Capão Redondo, e aí poder me conectar com outras periferias e entender que aquilo que eu vivencio tem conexão entre esses territórios e aquilo que uma pessoa está fazendo, né, o que o LOL está fazendo na Brasilândia, tem conexão direta com o que está sendo feito, por exemplo, dentro do Nakamura, né? Então ele vai percebendo também essa rede que vai se formando. Então, naquele momento, a gente começa a olhar para essa teia que a gente chama, que é uma teia tem várias conexões, mas que muitas vezes essas conexões não são ou visibilizadas ou não são unidas, né? Porque, obviamente, tudo que é feito é para que a gente não saiba que existem tantas outras pessoas e que a gente se conecte com todas essas pessoas, apesar dessas redes sociais e de tudo isso dizer que sim, é para o nosso encontro, mas a gente sabe que o desafio da gente poder pegar um ônibus, sair de um determinado ponto com equipamento, chegar até um outro determinado ponto, construir um espaço para a gente construir um espaço de gravação, pensar essa gravação, né? Tem foto, tem uma série de coisas, tem áudio, né? O nosso áudio, a gente sabe que ele é um áudio que tem questões, por exemplo, mas no nosso processo, a gente falou, a gente vai assumir qual é a realidade, né? Então, vamos, que é o que eles chamam dentro do universo do audiovisual de glitch art, que é essa coisa de assumir o erro e colocar o erro como uma linguagem artística, e aí a gente vai olhando e falando, nossa, isso daqui tem a ver com a gente, então vamos falar que a gente vai usar isso, né? E a gente vai dando nome para as coisas, porque no fundo vamos fazer e vamos ver o que acontece, né? E aí, a partir desse primeiro impulso de escrever ali o projeto e determinar qual era o objetivo, a gente começa a ver que vai se reunindo pessoas. E eu acho que foi um trabalho muito feito em rede, né? A gente mobilizou pessoas, a gente fez captação de recursos, porque a gente começou o filme com 10 mil reais, que naquele momento a gente achava que era uma baita grana, que daria para fazer um monte de coisas, e às vezes o audiovisual ele é um produto muito caro, e que vai custos que se você não consegue entender esse processo e vivenciar esse processo, você não sabe nem exatamente quais são esses custos, né? Então, para a gente foi descobrindo isso ao longo do processo, e, obviamente, a gente teve a sorte de contar com os próprios personagens como uma grande fonte ali de apoio e de rede. Né? Então, o que a gente fez foi construir uma rede, definir uma pauta coletiva que era importante não só para a gente, porque a partir do momento que eu vou falar com o LOL, ele influencia no filme e diz, acho que essa pauta é importante, a gente não pode deixar de falar disso, você está mexendo num vespeiro, cuidado... vai vir coisa demais, se prepara, né? E aí a gente começa a ver, aí vem Tony, que abre redes, que consegue dizer, não, vamos captar, se vocês lançarem um crowdfunding, a gente vai distribuir isso, e aí todo mundo começa a divulgar isso. Então, a gente faz um trabalho que eu acho que é por isso que a gente fala que ele tem essa coisa do processo, que é a gente também se investigar e entender que nós somos fontes de conhecimento, por mais que não somos autorizados e as nossas referências não são autorizadas, mas a gente se autorizar a dizer, sim, quantas pessoas a gente falou, eu acho que você tem perfil, a gente gostou muito do seu trabalho, a gente tá fazendo um filme chamado Visionários da Quebrada, e muitas pessoas, e principalmente mulheres negras, diziam, não, eu não sou uma visionária, eu não tenho esse perfil, né? E aí também é óbvio, você precisa ter coragem para ir lá e assumir um lugar socialmente, né? Colocar a sua cara num vídeo, que você nem sabe quem são essas pessoas, como essas pessoas vão editar, o que elas vão dizer a seu respeito. Então também tem uma relação de confiança dentro do audiovisual entre quem está propondo, né? E quem está
participando, que o que a gente fez foi tentar equalizar e tornar isso mais horizontal. Eu acho que isso foi muito rico, sabe? Porque senão fica uma coisa muito egóica da minha ideia, que é boa só para mim, que é uma coisa criativa. Como que eu peço ajuda de outras pessoas se isso não é bom para todos, né? Se dentro desse projeto não tem uma premissa de que você vai me dar isso, eu vou te retribuir com isso. Essa lógica do ganha-ganha, de entender que a gente não só põe na rede, mas a gente tira e coloca de volta. Então, esse movimento, eu acho que foi algo que estava muito internalizado em nós pelos nossos valores, mas que ao longo disso foi fazendo com que o processo fosse diferente e se tornasse, de fato, uma metodologia de trabalho, né? De como a gente pesquisa. Então, a gente trabalha com história oral, então a gente fala de oralidade. Não adianta você construir, às vezes, um roteiro super complexo que não vai se conectar diretamente com as pessoas daquele território, com palavras que não se, né, que a pessoa mesmo não se sente à vontade, se sente questionada e não potencializa, né, essa comunicação, essa experiência, essa vivência que ela tem. E eu acho que isso é algo que a gente acabou fazendo e entendendo que era uma grande diferença você olhar para esse personagem não como alguém que você quer extrair alguma coisa, mas principalmente que você quer construir um espaço onde essa pessoa pode se mostrar como ela é e se sentir à vontade, entender que ela está entre irmãos, irmãs, e que aquilo que vai ser feito está conectado com um compromisso coletivo, né? Então, acho que isso é algo muito marcante no filme, dentro, né, nos bastidores, que existe essa rede, e essa rede está ativa. Então, eu estava falando agora com o Alex, estava me falando de uma situação desafiadora que ele está vivendo, e isso continua presente, né? O filme já aconteceu, já foi, já está no ar, já está rolando, mas a nossa conexão se continua. E óbvio que é uma grande responsabilidade também, é uma temática, né, que tem uma função política, tem uma função de educar também, né? Então, a gente fala muito de como, sem querer, a gente traz 3 fundamentos base de um processo de comunicação griot. Porque quais são as funções de um griot? Educar, informar e entreter. Né? Então, se a gente traz isso como uma tecnologia ancestral e entende o que é informar, e não a partir de uma lógica acadêmica, mas um informar para nós, e um educar para nós, e um entreter para nós, a gente está ali trazendo valores que são fundamentais para uma comunicação, né, a partir da nossa ancestralidade, da nossa realidade, da nossa cultura. E eu acho que isso já é descolonizar o pensamento, né? A gente não trazer os mesmos filósofos, não trazer os mesmos personagens, não trazer quem já deu sempre certo, vou pegar essa pessoa famosa e colocar no filme. Às vezes o engajamento daquela pessoa, né, a conexão que aquela pessoa vai fazer, não vai te potencializar na hora que você precisar, quando você vê, o cara só quer mais dinheiro, ou só quer te cobrar mais por aquela participação, ou vem em você não uma parceria, mas né, um patrocínio, e mudar essa lógica de patrocínio para parceria. Então, acho que tem muitas coisas interessantes dentro do Visionários, enquanto atrás, né, esses bastidores, foi muito trabalho, não é fácil captar recursos para audiovisual, né, eu acho que isso foi um trabalho realmente por conta dessa estrutura que a gente tinha ali, e que, óbvio, todo mundo tem uma rede, né, óbvio, existe um privilégio de rede, a galera que está muito mais próxima, né, a FGV está aí para mostrar que existe um privilégio de rede, esses jovens que conseguem acessar artistas no WhatsApp, né, e a gente até conseguir alguém que tem um equipamento legal que você quer para conseguir pedir emprestado, isso não está tão próximo da gente, né, não está na nossa primeira rede. Então, a mapear as nossas redes, eu acho que foi muito importante para a gente entender a potência das pessoas que a gente estava conectando com o filme e garantir que a gente ia junto até o fim, né? O compromisso dessa rede. Eu acho que isso a gente foi muito assertivo e foi muito poderoso, o que se tornou essa comunidade após o filme. Eu acho que é isso. O LOL quer contribuir? Salve, quebrada, firmeza? Estão me ouvindo bem? Sábio, tudo bem? Oi. O Juliano, acho que saiu. Vou cumprir o papel dele, tá bom?
Não é Tá a bom. mesma coisa. Eu vou apresentar você, tá bom? Só um Fica à segundinho vontade. aqui. Que eu Que fui honra. muito desprevenido agora. Vamos lá. Vamos lá. Então, o Fábio Ló. Ele é um arte educador e redutor de danos, nascido em 1989 na Brasilândia. Trabalha com artes e suas artes vertentes como gatilho de sobrevivência e contextos do nosso dia a dia nas quebradas, através do audiovisual, arte urbana e tecnologias ancestrais de permacultura. Desde 2010, atua e investiga projetos coletivos nas bordas da cidade, na área da saúde mental e educação, com foco no desenvolvimento de micropolíticas e vínculos afetivos nos quais estamos inseridos. O território do afeto é afetado. Fábio Ló. Uma grande honra receber vocês. O espaço é seu. Fique à vontade. Salve, quebrada, firmeza. Deixa eu me ver aqui, que eu gosto de me ver também. Aí. Tô bonito. Uma boa tarde aí para todo mundo, certo? Satisfação estar participando com vocês desse encontro. Muitos rostinhos conhecidos, outros não, mas que eu quero conhecer também, tá? Bom, eu falo, agora que eu estou no meu trabalho, né? Eu estou entre fazer um relatório e conversar com vocês aqui, porque o momento permite. Mas estou aqui no CAPS no momento, tá ligado? Então, de repente, se a chavinha virar e eu cair da ligação aqui, é porque houve uma intercorrência, tá bom? Bom, sou morador da Brasilândia, estou com 31 anos, sou educador, arte educador, trabalho com arte como foco principal, né? Canal de canalização mesmo, é a arte, a música, o grafite, o audiovisual, linguagens das quais a gente domina, mas não muito, né? Como foi falado aí, para não ser um pouco redundante, como a Ana falou, como não só o audiovisual, mas como as matérias de comunicação, os meios de comunicação são usados como formas de nos deixar nessa situação de alienado, né? E não, de fato, nos impulsionar. Então, eu, quanto jovem periférico, morando na quebrada, senti isso na pele desde o início, né? Vendo um processo de criação acontecer dentro de mim, aflorar dentro de mim, nos meus amigos e nos meus companheiros ao redor, e a gente não tem muitos meios de canalizar, e nem tem muitos instrumentos também para canalizar isso, né? Então a gente cresce assistindo Malhação, esses desenhos animados dos Estados Unidos, né? E eu acho que é uma parada muito louca, assim, que eu sempre tive, carreguei comigo, foi sempre a curiosidade de imaginar como as coisas acontecem, como é a estrutura das coisas, como que elas acontecem, como tomam formam. E aí eu sempre gostei muito de audiovisual desde criança, assim, assistia bastante clipe, acompanhava MTV, né? Comercial de televisão, eu sempre assisti, ficava imaginando como é que a galera fazia aquelas coisas. Então eu sempre tive uma parada muito louca com a fotografia, com a imagem em si, né? Então, desde então, eu só fui descobrir isso e entender isso muito, muito mais tarde, assim, né? A arte, ela foi me atravessando de uma forma tão natural que eu achava que todo mundo fazia, né? E, na verdade, de fato, não é todo mundo que faz. Sim, todo mundo pode fazer, mas a gente não é educado para ser protagonista da nossa vida, para fazer da nossa vida a arte que a gente bem entende, né? Então, entendendo esse processo de rompimento, do qual eu comecei da minha pré-adolescência para adulto, foi como eu organizava a minha quebrada e as minhas vontades e as vontades das pessoas de uma forma que a gente conseguisse, de fato, alcançar o mínimo dos nossos objetivos. Então, era tocar? Ah, vamos tocar. Pô, mas não tem violão. Ou vai fazer um evento e não tem caixa. Ou então, sei lá, tem uma situação do lixo na esquina. Então, todas essas atitudes do cotidiano, as consequências do cotidiano, desenvolver estratégias para que a gente conseguisse, de fato, reduzir os danos, assim, né? Então, sempre tive essa visão, cada vez mais fui buscando conhecimento para que isso acontecesse, né? Então, o gatilho para isso foi um terreno baldio do qual a gente tinha aqui abandonado, que foi alvo de chacina em 2006, né? Na rua Carlos Marighella, onde eles mataram 7 jovens. Na verdade, mataram 6, o 7º ficou cego e paraplégico. A partir daí, a gente começou a ver
território, esse terreno baldio, como um território de ocupação e de garantia da vida, assim, né? De garantir que nos mantesse vivos, assim. A verdade era essa, a gente não tinha muita pretensão de mudar a história, de mudar a política, de fazer maravilhas e espetáculos, né? A gente queria fazer arte, e fazer música, e fazer som, e pintar, e se encontrar e se manter vivo, tá ligado? Não ser morto por isso, assim, né? Então, esses jovens inocentes foram que impulsionaram que a gente começasse a tomar esse território como um território nosso de fato, do qual a gente já pertencia, mas a gente não tomava posse. E aí, daí então, começar a desenvolver estratégias de luta para transformar esse espaço numa praça, do qual é hoje, com vários equipamentos e tal. Então, foram 11 anos de luta para que a Praça 7 Jovens surgisse, né? Dentro desse processo, correlacionado com esse processo, eu fui desenvolvendo várias parcerias coletivas e individuais dentro do território para que a gente potencializasse isso, né? Importante a gente frisar que a gente passou 8 anos no duro, assim, ó, tirando leite da pedra mesmo, fazendo no formato make yourself mesmo, dos filmes de punk rock, sabe? Que você pega e faz com a câmera que você tem, ou com o material que você tem, com o latex vencido mesmo. Então, como que a gente meio que trocava essas estratégias de sobrevivência para nos continuarmos vivos? Basicamente era isso. Não tinha muita pretensão, não sabia no auge que ia chegar a isso, nem a importância política geográfica eu tinha noção do qual a gente estava mexendo, assim. Mas é claro que, como eu sempre fui curioso, eu fui desenvolvendo perspectivas de isso se manter a longo prazo, né? Porque o importante, eu acho que de tudo isso para além da gente fazer para a nossa geração, é fazer para a geração pós, assim, né? Porque é uma luta da política pública que a gente não vai vencer agora, não na nossa geração, tá? Não adianta se desesperarem, podem tirar o peso das costas de vocês. Eu mesmo já estou aliviando minhas costas com isso, porque a gente não vai vencer esse processo de capitalismo que deu certo em pouquíssimo tempo, sabe? Então, se a gente quer vencer e quer continuar permanente dentro dessa atuação política, é a gente cuidar das próximas gerações. E a gente faz isso muito pouco, com pouquíssimo cuidado quando a gente faz, né? A gente tem aí milhares de TCCs sobre a nossa história, a gente é material de estudo há milhares de anos, e a gente não tem a oportunidade de fato, ser o pesquisador, né? De estar ali fazendo a pesquisa, que nem a PUC deu 10 mil para os caras fazerem um filme nosso, tá ligado? E a gente tinha registro na Ancine, a gente tinha como fazer, tá ligado? E de novo, depois vem o Sesc, depois também oferece uma verba para fazer um filme nosso, a gente não pode usar o filme porque envia o nome do Sesc, tá ligado? Fica em posse do nome do Sesc. Então, como é que a nossa história, de novo, a gente acaba passando a posse para pessoas que não pertencem a essa história, né? Então a gente, sim, gera conteúdo, somos os verdadeiros geradores de conteúdos há milhares de anos, somos os verdadeiros youtubers há milhares de anos, somos os verdadeiros severinos, tá ligado? Que faz tudo há milhares de anos, porque o artista, e aí acho que essa era uma das minhas maiores lutas, era que quando eu entendi esse processo, era fazer com que, não fazer com que as pessoas entendessem, mas pelo menos, no mínimo, os artistas entendessem que não basta só ser o artista, tá ligado? Ele tem que ser o produtor, ele tem que ser o empresário, ele tem que ser o contador, ele tem que ser, tá ligado? O humano que tá ali na ponta falando com a tiazinha, ele tem que ser o humano que vai na igreja, ele tem que ser o humano que vai no candomblé. Então, o artista, tudo bem ele chegar e ter tudo pronto. Eu acho maravilhoso chegar e ter um palco pronto para me apresentar, ter uma parede lisinha, rebocada para me pintar. Acho lindo, a gente tem todo esse direito, tá ligado? Mas há uma luta que a gente tem que galgar para chegar a ter esses direitos, né? Então, eu tenho certeza que nem quando a Google me chamou para fazer a palestra e tal, eu coloquei alguns critérios para eles que não eram muitos, era tipo, pô, paga meu transporte, tá ligado? E uma ajuda de custo. Basicamente isso, eles falaram que não tinha como porque o formato deles era gratuito, era voluntariado. Eu falei, bom, então não tem como eu ir compartilhar o meu conhecimento de 10, 12 anos com vocês, dedicar o meu tempo, a minha história, se vocês, no mínimo, não vão pagar minha alimentação, minha passagem, tá ligado? E uma ajuda de custo. Então, olha como a gente ainda acaba caindo nessa reprodução, e eu bati o pé e fiz com que eles cumprissem pelo menos o mínimo do critério. Porque o que eu falei para eles é o seguinte, se fosse o Steve Jobs que tivesse vindo de lá da puta que pariu pra cá, ou se fosse, sei lá, um americano que estudou em Harvard,
vocês pagariam o hotel para ele, vocês pagariam um transporte para ele, né? Então, como que às vezes a gente, mesmo sendo colocado como os intelectuais, as mentes pensantes, os formadores de opinião, que eu também não gosto desse posicionamento, mas todos nós somos, e às vezes a gente acaba caindo nessa reprodução, sabe? Tipo, porque é legal, porque é a Google, vou lá, vou fazer. E na verdade não, eu bati o pé, eu falei, mano, vocês têm que me respeitar quanto artista, sabe? Vocês são a Google, cara, se vira, tá ligado? Tipo, se vira, velho. Não é muito, não tava pedindo um cachê, sabe? Então eu acho que um pouco disso do que a Ana trouxe é de como a gente vem sobrevivendo, fazendo o que a gente faz com o que a gente tem mesmo, tá ligado? E é tipo você fazer um filme de 3 acordes, tá ligado? É tipo um punk rock. Então é muito bom, tá ligado? Você poder ter essa audácia da galera falar, caralho, essa galera tá fazendo tudo isso. Tipo, por exemplo, a Secretaria de Cultura aqui da minha subprefeitura recebe repasse de milhões. A gente com 200 mil fez milagre, mano. Tá ligado? A gente com dinheiro nenhum durante a pandemia alimentamos 4 mil famílias. Tá ligado? É claro que o dinheiro não saiu do nosso bolso, saiu de outros recursos. Então, às vezes, o de não ter o dinheiro é uma desculpa para que a gente não consiga chegar, de fato, a um ponto. Mas a gente não pode só pegar só a falta de dinheiro, porque a nossa vida é baseada na falta de dinheiro. A gente nunca vai ter dinheiro para fazer o que a gente faz. Tem que ser baseado no que a gente tem como recurso. E o recurso que a gente mais tem é o recurso humano, né? Então eu sou uma pessoa, vocês são pessoas, o que vocês mais têm com vocês são recursos internos, tá ligado? E esses sim não são financeiros, esses sim não dá pra gente abrir mão, tá ligado? Então o Visionários da Quebrada, além de um filme, ele não é um produto, tá ligado? Que eu acho que foi a sacada diferente do Visionários, que foi gravado junto com o filme da PUC, no mesmo dia na praça, inclusive, ficaram 2 filmes distintos diferentes. Como é que 2 filmes filmados ao mesmo tempo, com os mesmos personagens, ficaram tão distintos, tão diferentes, né? Pelo olhar mesmo, porque o Visionários não era um produto que eles estavam gerando. Para além de um produto que também podemos comercializar, o foco era um time, digamos assim, um frame, um fragmento daquela breve história no tempo, que precisava ser contada, sabe? Assim como essa que a gente está passando agora, assim, ó. E a galera do Visionário fez isso, sabe? Que eu acho que eles não vieram com o olhar do colonizador, eles vieram com o olhar do tipo, mano, vocês vão falar o que vocês querem falar, sobre o que vocês querem falar, e tem muita coisa para ser falada ainda, que não cabe só em um filme, né? Então, eu vejo esse filme como um material, como as meninas colocam mesmo, como um material de educocomunicação, que a gente tem que gerar muitos. O Regicida tá aí, produz filmes belíssimos, histórias belíssimas, tá ligado? Tem esse rolê acontecendo na quebrada, tem esse rolê que pipoca sempre, e eu acho que a gente tem que jogar mais milho, mais pipoca aí nessa panela, tá ligado? Para que isso aconteça. E aí eu vou abrir, porque eu acho que eu falei um pouco demais, se a gente quiser trocar um pouco mais aí, tá bom? Da hora. Sônia, quer falar, Sônia? Não, eu só quero ouvir. Faz 2 anos que eu estou colaborando com Visionários e eu ainda sinto que ainda tem muito que ouvir e aprender. Eu queria falar sobre uma parada que eu estou produzindo durante a pandemia, que é um doc sobre, né, trabalhando com população em situação de rua. E aí entra o público trans, né, crianças, adolescentes e tal. Então a gente está fazendo uma estratégia de redução de danos durante 1 ano e meio, que é levar piteira, seda, alimentação, atendimento de saúde mental, clínico, né? É tudo uma estratégia em rede, um serviço de rede, do qual a gente faz para atender essa galera na rua mesmo. Sabão, absorvente, papel higiênico, para além de coisas materiais, coisas imateriais também, imateriais, que são recursos que eles podem se fortalecer. E aí eu venho fazendo pequenos registros disso, assim, sabe? Filmes, fotos, fragmentos sobre isso. Eu lancei agora o primeiro episódio, eu mandei aí pra galera, depois vão replicar, tá? E vai sair vários, tá bom? Não só desse tema, mas de outros temas também, porque nós passamos no edital, agora nós temos equipamento, certo? Mas eu acho que é importante isso, porque é isso. Eu poderia ser um cara que poderia ter morrido no processo e não ter contribuído nada para o território, sabe? Politicamente, historicamente. E quantos Fabilols, quantos Anas, quantos Soninhas, quantos Thiagos, quantos regicidas tem por aí, do qual, tá ligado? Não sabe o caminho, não é porque não sabe, é porque foi nos tirado o caminho.
Então, eu acho que é a gente revisitar a nossa história, a gente contar a nossa história e a gente revisitar a nossa história e a gente reinventar a nossa história, né? E eu tô aqui para reinventar com vocês, já tô vacinado, eles vão ter que me aturar esse século sim. Vocês falaram uma par de coisa, eu anotei um monte de coisa aqui que eu queria. Mas eu acho que isso que você falou me lembrou uma história. Essa última coisa que você falou, Fábio, só compartilhar aqui uma coisa que eu estava lembrando da minha história esses dias. Você falou, né, que você poderia ter morrido no caminho, né? A pessoa que me apresentou o grafite, que fez uma grande virada, assim, na minha vida, né, quando eu tinha ali os meus 13, 14 anos, era um cara que estudava comigo, que estudava na mesma escola que eu e tal, né? E eu tava lembrando esses dias, né, tipo, da história dele, que é isso também, né? Ele é um desses jovens que foi assassinado aos 17 anos na saída da escola, né? Então, eu tava lembrando dele pensando assim, poxa, porque hoje eu trampo várias pessoas, e é louco isso, né? Só vou falar rapidamente aqui pra gente passar para outras pessoas. Às vezes, quando a gente está um tempo envolvido com movimento social e coletivos de cultura, às vezes a gente tem a impressão de que a gente está falando para a gente mesmo, né? Esse filme foi bem interessante porque eu vi ali algumas pessoas que eu já conhecia e outras que eu não conhecia, histórias que eu nunca tinha ouvido falar. E aí é louco isso, como que às vezes a gente não tá só, a gente só não está se encontrando. E é uma rede, na verdade, que ela está crescendo todo dia, assim, todo dia. Então, existem coletivos que surgiram esse ano passado, e que já estão fazendo muita coisa, né? E que estão se conectando com outros coletivos e tudo mais, né? E aí, nesses encontros e tal, a gente acaba, às vezes, se trombando com pessoas que a gente conheceu lá atrás, que a gente estudou junto, que, sei lá, né? Então, às vezes a gente tem a impressão de que a gente está falando para a gente mesmo, mas é louco porque, assim, na verdade, a gente está operando uma mudança na cultura. Não é que a gente está mudando a cultura, a gente está contribuindo para uma mudança que a cultura está fazendo, né? É uma mudança, né? Vários paradigmas a cultura vem quebrando, né? Eu digo a cultura mesmo, popular, né? A que vem das bordas, a que vem de baixo, não aquela que é imposta de cima para baixo. E, enfim, já tem outro assunto, né? Mas, e aí isso entra em outra questão, que é sobre essa cultura, essa linguagem que a gente cria nas bordas, né? Que a gente cria com os nossos recursos, esse filme de 3 acordes, né? Esse Faça Você Mesmo. É louco porque a cultura dominante, ela sempre está de olho na gente, né? Então, em algum momento, ela vai querer cooptar a gente, né? Então, às vezes, a gente está fazendo aqui, está fazendo com o que tem, dando nó em pingo d'água, e aí vem uma Rede Globo, vem uma revista Veja, vem querendo falar, não, olha só, que legal isso que vocês estão fazendo. E é interessante a gente ver isso também. Eles não... a cultura dominante, ela só se mantém cooptando as culturas marginais, né? E aí isso é interessante da gente tomar cuidado e prestar atenção, né? Que, tipo, tem coisa que, não tem jeito, a gente... A língua portuguesa mesmo, a língua brasileira, na verdade, né? Ela não é a língua portuguesa, ela é uma língua que foi feita pelo povo, e é feita pelo povo todo dia, né? E aí, depois de uns tempos, algumas palavras vão entrando no dicionário, né? Mas essas palavras não foi os portugueses que criaram, né? Enfim, brisando aqui, mas vou deixar aí para a galera puxar assunto e perguntar, porque senão eu vou falando aqui e vai longe. Eu tenho uma pergunta para a Ana e também para o Fábio. Como que vocês cuidam da saúde individual de vocês, a saúde mental, lidando com tantas questões, né? Tanto na vida cotidiana de vocês que se apresenta, tanto com as pessoas que estão à volta de vocês.
E também gostaria de agradecer, né, pelo tempo de vocês, por estar compartilhando com a gente essa preciosidade, e também como é que é para vocês, assim, porque eu imagino que vocês sejam bastante solicitados, como que vocês lidam com essa dinâmica? Não lida, né, Ló? Vai lidando. Vai lidando, é isso, vai crescendo também, né? A gente vai percebendo, eu acho que tem muitas armadilhas, né, dentro dessas pautas, dentro dessas temáticas, tem muitas complexidades. A gente, às vezes, tenta resolver as coisas de uma maneira muito binária, né, de sim e não, isso é certo ou errado, isso é bom ou ruim, e aí, acho que conforme a gente vai trabalhando com pessoas, né, gerindo projetos mais complexos, e eu acho que isso é legal a gente entender que é um processo mesmo, né? Sei lá, às vezes você começa ali no vai, e do vai você tem 1000 coisas que você vai descobrir, por exemplo, coisas que antigamente a gente não fazia, do tipo, ok, esse projeto aqui, como que vai acontecer? Quanto que ele vai custar? Fazer orçamento, entender de fato se aquilo é bom ou não para você, e às vezes entender que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Então, acho que isso são olhares, né? Eu acho que isso é sobre uma visão mesmo, sistêmica, que a gente vai ganhando. E eu acho que o pior disso tudo é que as pessoas colocam dentro do nosso propósito, dentro das causas que a gente, enfim, apoia, atua e faz parte, um lugar de uma responsabilidade que não tem a ver com responsabilidade, que tem a ver com culpa, né? E isso, por exemplo, acontece, a gente fazendo um super trabalho aqui, e as pessoas continuam, como o Fábio colocou, pedindo para a gente fazer 1000 eventos e palestras, e aí eu acho que existe um lugar que o que a gente consegue fazer é estabelecer o que são coisas que só vão favorecer o indivíduo, o que é uma coisa individual e o que é uma coisa coletiva. Eu acho que nisso, pelo menos, a gente vai ficando muito bom em identificar. Quando chega alguém te pedindo determinada coisa, saber o que é esse lado e o que não é. Então, acho que uma coisa que é um exercício é a gente falar não. Né? E eu acho que quando a gente está no começo de um projeto, no começo de um coletivo, a gente tende a não ter esse limite, né? Porque você está precisando se conectar, você quer contar para as pessoas, às vezes você faz o trabalho para poder ter um trabalho para contar que você fez. Então, tem essas estratégias. Só que essas estratégias de trabalho de graça, para fazer o bem, e esse olhar filantrópico, não cabe para a gente. Por exemplo, a gente tem um negócio social, e a premissa do universo de negócio social é que, por exemplo, as pessoas que empreendem um negócio, elas não devem ter lucro. E isso, para mim, já não faz sentido, porque se eu sou a maior investidora da minha empresa, eu, além de estar tendo um negócio onde eu tenho que entregar serviços e produtos para a sociedade, eu ainda vou, a partir desses produtos e serviços, resolver problemas que a sociedade não resolve, e, além de tudo, eu vou me explorar. Que inovação é essa? Que eu, uma mulher preta, não vou progredir na minha própria vida e vou continuar pelo... Eu não sou Madre Teresa, eu não penso como Madre Teresa, e eu acredito que essa responsabilidade é coletiva. Então, óbvio, porque muitas pessoas não pegam essas responsabilidades, elas vão sobrar para quem está ali se responsabilizando, vão querer empurrar essas responsabilidades para a gente. Então, acho que isso foi um ponto que é a maturidade, que é a experiência, né? Que é esse olhar para o cuidado, para o autocuidado, para o tempo para você, no meio de um planeta que cada vez mais a gente vende mais horas de trabalho, num momento onde a gente está falando, às vezes, de 10, 12 horas de trabalho por dia, só que fragmentados dentro de várias coisas, onde você é o seu próprio chefe, mas, na verdade, isso só quer dizer que você só já reproduz esse controle sem que ninguém te controle, você se autocobra, né? Então, acho que isso são pontos que, de novo, a gente vai caindo em ciladas dentro desses processos de reinvenção, de inovação. Você cai nos mesmos lugares porque, às vezes, você pega uma rota e, normalmente, quando a gente quer ir pelo caminho mais fácil, é onde dá mais ruim, né? Porque, às vezes, não quer fazer o que você realmente precisa fazer da maneira com que você... E aí aparece a Rede Globo, você fala, ai, pronto, chegou a minha salvação. Agora vai ser isso que vai fazer com que as empresas contratem o meu serviço. E não é, né? E aí você olha e fala, mas será que essa estratégia não é tão antiga, tão forçada, e os caras só ganham com isso e a gente não ganha nada? Porque, de fato, o que retorna
disso, né? E aí é óbvio, você precisa ir uma vez para você saber. E não é se culpar e não se julgar. Eu acho que isso foi o que me ajuda, assim, não me culpar pelos meus erros, não me julgar pelos meus não saberes, e pelo contrário, a partir do não saber é que a gente parte, né? É a partir desse não lugar que está dito para a gente que a gente não pode, que a gente não cabe, que a gente não deve, né, que a gente vai experimentando. E aí tem uma coisa que é esse equilíbrio, né, entre a coragem e também a nossa disponibilidade, né, porque tem momentos que eu estou cheia de coragem, mas a minha disponibilidade, a partir de um momento como esse, onde diariamente você é afetado pela sua família, pela sua rede, né, hoje eu tenho reparado muito que as pessoas não têm mais mandado oi, tudo bem, as pessoas já mandam oi, espero que você esteja bem. Porque se você não tiver, eu também não quero saber, porque é cada um por si, lambendo as suas feridas. Então, isso vai mostrando, como comunicadora, capturar essas relações e dizer, bom, de fato, a sociedade se mostra no seu ápice do seu individualidade. Isso também tem provocações que a gente, a partir disso, vai descobrindo coisas e a gente vai jogando na cara, né, das pessoas, e dizendo, não, se você se comprometeu com isso daqui, vem aqui. Mas, obviamente, que isso também é uma energia, ser liderança. Né? E eu acho que, principalmente, sermos lideranças horizontais, lideranças que se entendem como um lugar fluido, onde eu lidero, mas eu também sou liderado pelo grupo, onde eu fluo com as pessoas, onde a primeira coisa mais importante são as pessoas e não o lucro. Isso vai determinando coisas onde, quando você vê quem está pagando a conta de todos os problemas da sociedade, somos nós que se compromete e que faz essa conta, né? Porque as pessoas nem fazem essa conta de, será que eu estou só comprando de produtores de determinado perfil? Não, elas simplesmente estão acostumadas a sempre receber indicações de pessoas brancas e nunca nem se depararem com uma necessidade como essa básica, que é, cara, eu não estou pagando para trabalhar e eu não vou ser escravizado em 2021, eu não vou até o Google fazer nada que, no mínimo, você não me pague. Isso a gente já sabe que é assim que vocês trabalham com todo mundo. Por que comigo vai ser diferente? Né? Então, esse valor, né? Eu acho que é isso. Quanto mais você vai conseguindo entender o valor do seu trabalho, o valor do seu pensamento, o valor das coisas que você faz, você vai se conectando com essa força de empoderamento que faz com que você consiga colocar alguns limites. Mas até chegar nesse limite, ainda mais nós que somos corpos violentados e que não conseguimos exercer limites, porque a gente está sempre acostumado a servir, a doar, a ser bonzinho, a pensar com uma culpa também muito grande, que é colocado, inclusive, sobre nós. Então, isso tudo você tem que diluir. Isso não vai ser diluído em um encontro entre nós, isso é diluído quando você se compromete a construir um processo de valorização da vida, que eu acho que é uma palavra que o Lau me trouxe, que eu acho muito foda, sabe? Olhar para essa perspectiva, né? Isso potencializa a vida, ou isso só faz com que a gente tire toda a nossa energia e, ao mesmo tempo, ao final do dia, isso ainda não faz sentido para a gente. E aí a gente vai avaliando melhor os nossos parceiros, a galera do coletivo, quem está com a gente, como que a gente alinha esses objetivos, né? Porque não é fácil encontrar parceiros que estejam engajados em fazer um trabalho sério. As pessoas não querem fazer mudanças, as pessoas querem ganhar dinheiro, as pessoas não querem mudar o mundo, as pessoas querem ganhar dinheiro enquanto elas falam que estão mudando o mundo, né? E aí até você separar e saber que vai sobrar pouca gente e que talvez você não vá tão rápido, mas você vai precisar abrir mão, às vezes, dos nossos valores, é sempre muito pior. Pelo menos para mim, às vezes, me dói muito quando eu estou fazendo algo que fere esse conjunto de valores que hoje, para mim, estão cada vez mais claros, né? Então, acho que é um pouco dessa mistura. A gente está aqui sendo explorado sempre, porque nós somos, por mais que eu seja uma empreendedora social, ou que a gente seja uma liderança de alguma coisa, a real é que nós somos um corpo operário. Né? Então, a gente não pode esquecer que esses lugares, eles são lugares imaginários, que por mais que me coloquem como cineasta, legal, me empodero e digo, sou cineasta, sim, tem um filme, é isso, mas também não acredito totalmente nessa como uma verdade máxima, e entendo que se eu não acordar, não trabalhar, não movimentar, não fazer acontecer, só ficar ali na pose, não vai contribuir, de fato, efetivamente, sabe? Você é louco, ela não é zica, velho. Então, até para não ser redundante, tá?
Acho que a Ana completa muita coisa que a gente precisava falar, e isso é bom porque ela já dispara de uma vez já traz de uma vez todos os sentimentos disso. E, assim, eu vejo muito como o mercado, né, o business, o capitalismo em si, é isso. É como ferramenta de manobra há muitos anos, tá ligado? E isso para políticas públicas, isso para o mercado alimentício, para o mercado da indústria da medicação, para qualquer setor que a gente for se preparar financeiramente, vai estar o business aí, tá ligado? Então, duas coisas que eu quero deixar bem claro. Primeiro, a gente tem que parar de ter medo de ganhar dinheiro, tá ligado? Não é porque a gente é pobre, porque a gente é periférico, que a gente é fudido, porque a gente não sabe lidar com dinheiro, na verdade não nos educaram a lidar com liberdade financeira, que a gente tem que gostar de ser pobre, que a gente tem que deixar de ganhar dinheiro fazendo o que a gente faz, né? Então, quando eu ganho 5 mil reais pintando um painel, é isso que eu tenho que ganhar para fazer aquele painel, cara, sabe? E aí aconteceu. E a segunda coisa, que antes de acontecer, contar um caso, mas a segunda coisa que eu acho que a gente tem que fazer, a primeira é a gente parar de ter medo de ganhar dinheiro, e a segunda é a gente hackear o sistema. E eu falo isso sempre pra galera toda, a gente tem que hackear, mano, sabe? Então a gente entender isso como uma característica de manobra do business, a gente vai hackeando, velho. Se a Google quiser me chamar, vai me chamar e eu não vou de graça, eu vou cobrar pra ir. Tá ligado? Assim como eu fiz. Cobrei pra ir. Acho que eu fui o único palestrante que vi na Google, tá ligado? Então é isso. Se o Walmart quiser me contratar para fazer um voo na porta do mercado, eu vou. Tá ligado? Eu tenho que estar em todos esses lugares, tá ligado? E eu acho que é isso. O acreditar no seu trampo, a galera tem muito essa parada que tem que ter fé, que tem que ter meritocracia, sabe? E a parada é tão louca que é o seguinte, a gente não é educado para isso, né? Porque o filho do pobre, quando ele quer ser artista, ele é aloprado pelos amigos, pela família, e o filho do rico, quando quer ser artista, ele é elogiado. Ele paga até academia de artes para o filho do rico ser artista. O filho do pobre não pode ser artista, né? Então, cabe a nós também romper um pouco com esse trajeto, mas é muito difícil a gente romper com isso individualmente, sabe? Porque a escala é muito maior do que nós mesmos, né? Nós somos poeira cósmica dentro dessa escala que está milhares de anos funcionando. Mas aconteceu uma coisa uma vez, que eu fui fazer um trabalho comercial de grafite para uma igreja, e eu cobrei baratinho, eu cobrei R$800 para fazer a fachada, né? Fiz uma bíblia lá, com o Salmo 23 na fachada da igreja, bonita, do jeito que os caras gostam, um monte de injeção de linguiça. Cobrei R$800, eu fiz em 1 hora e meia. Aí o pastor chegou assim e falou, cara, me conta o segredo, qual é o segredo para ganhar dinheiro tão fácil assim? Tá ligado? Em 1 hora, ganhar dinheiro tão fácil assim. Aí eu falei pra ele, quer saber o segredo? Vira pastor, cara, você vai ganhar muito dinheiro. Tá ligado? Porque se eu levei 1 hora pra fazer aquilo ali, pra ele foi pouco, não merecia R$800, tá ligado? Por que que a galera vai, mano, pagar a minha arte se eu não realmente acreditar nisso, sabe? Então vai muito do lugar que a gente se coloca. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que se reinventar mesmo, essa parada de empreendedorismo, de que, que nem a Ana colocou aqui mesmo, a parada da empresa social dela, que ela não pode lucrar, né? O que impede isso? Então, se a gente entender o micro para o macro, a estrutura do trabalho é como ou ela é privada ou ela é terceirização. São dois tipos de divisão de trabalho. É terceirizada ou privatização. Como a da Ana, ela é uma privatização, tá ligado? Que é uma empresa social, mas ela tem CNPJ, ela paga como uma empresa mesmo. E aí, então, ou seja, isso impede com que a empresa dela tenha lucros, tá ligado? E aí, isso tá por quê? Porque existe o terceiro setor e o setor privado. No Brasil, existe o setor 2,5 há 10 anos e ninguém fala disso. Ninguém larga esse osso, gente. Quem tá no setor 2,5, quem tá trampando com um projeto, quem tá trampando com edital, a gente tem que aprender a largar o osso, velho. Se a gente sabe um esquema, a gente tem que repassar, sabe? E ter cuidado para quem a gente repassa, é claro, a gente vai ficar repassando para todos. Mas o setor 2,5 é um desses esquemas, tá ligado? Que, por exemplo, é uma empresa social que pode ter lucro, tá ligado? O que só impede ela é o CNPJ de uma empresa privada. Porque a gente não abriu um setor 2,5 ainda. E tem várias empresas que estão migrando, assim como a Danone, a Coca-Cola, estão migrando para o setor 2,5. Porque eles querem lucrar, mas querem também ter uma corresponsabilidade social, porque isso é importante hoje em dia, né? Eles não usam a nossa fragilidade para nos fortalecer, eles usam a nossa fragilidade como ponto de estratégia de venda, tá ligado? Então tem um parceiro meu que ele até fala isso, ele fala, não quero saber quem morreu, mano, quero só vender a vela, tá ligado?
Então é isso, tá ligado? Eles criam a indústria da alimentação com veneno, a gente adoece por causa da alimentação, eles inventam a cura e remédio pra gente. Então a mesma indústria que faz tudo isso, que retorno no meu início da conversa, toda essa indústria é coligada. Não adianta a gente achar que a gente vai ser Marvin Gaye, que a gente vai ser, tá ligado? Revolucionário, sozinho, não vai. A gente tem que replicar nossas estratégias, a gente tem que permear, tá ligado? E fazer com que isso se banque é muito mais difícil quando a gente não tá dentro do business, tá ligado? Assim como você fazer um som que não vai tocar na rádio, mano. Assim como você fazer um vídeo que não vai passar, tá ligado? No bagulho da Globo lá, na sessão da tarde. Então, mas isso é usado como forma de sobrevivência há muito tempo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de ter medo de ganhar dinheiro, ter que cobrar caro sim. Eu só depois que abri CNPJ comecei a ganhar dinheiro, de verdade. Porque antes eu ganhava 100, 200 reais, 300 reais, achava que estava ganhando bem o dia, e não, tá ligado? Depois que eu abri o CNPJ, eu vi que a galera tinha confiança de falar assim, não, eu cobrar 10 mil, e a galera falava, não, eu emito a nota e eu faço, tá ligado? Então, a gente é isso, a gente entra no sistema de forma não atuando com capitalista, mas a gente também fazendo o levante popular, tá ligado? E aí a gente vai trazer dinheiro para quebrada, tá ligado? É isso. A gente é bastante solícito, sim, em questão a isso, só respondendo a última pergunta dela, porque a galera quer que a gente faça. Agora mesmo eu recebi um convite para fazer uma pintura, não sei aonde, não... Aí eu falei, escuta, eu tenho 2 filhas, tá ligado? Eu não posso chegar na Eletropaulo, na Sabesp, ou então chegar no mercado e falar que eu vou fazer um voluntariado aí, vocês me pagam em alimentação ou pagam minha conta, né? Então a gente também tem que aprender a se colocar, e é muito difícil esse processo quando a gente não tem essa educação. A gente já desde criança é educado para trabalhar no McDonald's, tá ligado? A gente é educado a fazer um currículo muito mal, um currículo, mas a gente não é educado a organizar nossas ideias, a nossa semana financeira, nosso mercado, tá ligado? A gente é educado para apertar o parafuso e não saber o porquê a gente está apertando o parafuso. Depois que a gente entende todo esse processo, fica tudo mais simples, porque a gente vê que não há essa nossa. A gente vê que é consequências do capitalismo mesmo. Tem outras pessoas que querem falar aí, né? Eu não vou ficar puxando cada coisa, senão eu vou longe. E aí, falem aí, gente. A coisa da mãozinha, eu não sei organizar essa coisa da mãozinha. Tem um botão de levantar a mão aí. Vai eu. Boa tarde. Rebeca na área. Eu tenho uma pergunta aqui, eu até anotei, tá? Espero que vocês entendam a pergunta. Vocês falaram desde o início que o processo do documentário foi muito colaborativo e tal, e aí a minha dúvida é qual tipo de rede foi gerada após o filme? E qual tipo de apoio vocês conseguiram obter com essa rede durante o filme ou após? Bom, a gente começa, né, com esse processo dos 10 mil e a gente consegue captar depois mais ou menos 35 mil, se eu não me engano. Então, a gente captou, acredito que no total ali, mais ou menos quase 50 mil reais para conseguir fazer o filme. E, óbvio, isso, o primeiro ano você fica com 10, e quando você já está quase o filme não acontecendo, aí você põe mais um fôlego, e aí vai continuando nessa pós-produção, que eu acho que é sempre uma parte que a gente conhece menos, né, toda essa parte de edição, né, de motion graphics, e aí tem várias outras coisas de tratamento, de coisas que eu não imaginava, assim, que tinha tudo isso depois, e que eu acho que é importante a gente olhar para essas áreas de pós-produção como pessoas conectadas com audiovisual, principalmente nesse momento que eu acho que tudo vai se digitalizando, e aí você capta uma entrevista à distância com alguém, né, pelo próprio Zoom aqui, depois você edita esse material, você consegue, a partir de outros conteúdos, conectar com outros vídeos e montar um conteúdo seu, sabe? Então, acho que essa possibilidade de olhar também um pouco mais para esses processos que vão não só nessa parte da pré e da produção, que eu acho que a gente acaba ficando bastante no vídeo, na captação, e aí quando vai não tem ninguém no coletivo para editar, né? Não tem ninguém no coletivo que consegue ter habilidades, às vezes, mais técnicas. E aí isso faz com que a gente encareça muito o processo, porque se você vai contar com processos
de fora para pós-produção, isso fica muito caro, né? Mas eu acho que para a gente, respondendo a outra pergunta, essa rede ela foi se formando, algumas pessoas que trabalhavam já dentro do coletivo, outras pessoas que a gente ia se conectando, e a gente fica nesse movimento muito de levar uns aos outros, né? Então, o LOL me apresenta, eu apresento o LOL, a gente vai trocando, a gente faz projetos juntos, a gente tenta se manter mobilizado e engajado. Mas como eu estou falando de uma rede de lideranças, o nosso apoio não pode ser uma coisa também onde a gente cria uma tábua de salvação para todo mundo. Eu acho que cada um tem o seu território, tem o seu trabalho, tem a sua trajetória. Então, a nossa visão principal era a gente simplesmente também não ia conseguir dar conta de ser o apoio de quem apoia. Porque você ser o apoio de quem apoia, você tem que sustentar algo muito maior. Imagina que o LOL já apoia já é muita coisa. Ele está falando de um território como Elisa Maria, que é um território gigante, né, potente, cheio de necessidades, de demandas, de acontecimentos. Então, acho que o nosso trabalho é realmente esse, assim, de ficar levando esses nomes para dentro desses espaços que a gente vai, de apresentar essas pessoas e, principalmente, de construir aqui um espaço real para que a gente possa apoiar e fomentar esses negócios. E, para isso, o primeiro passo foi, não dava para a gente atender todas as necessidades naquele momento. Então, a gente vai fazendo, de fato, uma fileirinha ali, de necessidades, de oportunidades, de distribuição de coisas, de indicação, de trocas também. Então, o LOL sabe que para qualquer coisa que ele precisar contar comigo, isso, e não só com a Ana, mas com toda essa rede, a gente tem que estar disponível nessa relação, e inclusive para dizer, não posso, não dá, não consigo, mas é uma relação de equidade, porque quando você acha que você é um dono de uma rede, você já não entendeu o conceito de rede. Você participa de uma rede, eu posso doar e posso receber, né? Isso, e também quando a gente quer centralizar a rede, do tipo, a rede do Visionários é minha, não, eu faço parte da rede. E a rede, ela vai ter momentos mais intensos, vai ter momentos menos intensos, vai ter um momento que está cada um se tentando se segurar e dar conta, e a gente vai tentando fazer essa construção, que é uma construção de longo prazo. O nosso projeto hoje, hoje a gente tem a Visionária Lab, que é uma continuidade disso que a gente aprendeu e construiu dentro do Visionários, e aí agora a gente tem conseguido, a gente tem trabalhado para estruturar esse negócio, para ter, de fato, uma entrada, uma receita, uma renda, uma manutenção disso, para que, de fato, todos os anos, o nosso sonho é chegar num movimento onde todos os anos a gente consegue abrir editais nossos, para potencializar quem a gente acredita, sem ser um dinheiro de alguém que vai dizer, ai, mas o Fábio LOL, achei que não é um empreendedor assim ou assado, sabe? Porque, óbvio, quando eles veem que a gente tem muita potência de transformação, eles ficam assustados. E aí eles não vão aprovar um projeto que sabe, anarquista na sua essência, que é socialista na sua essência, que é comunista na sua essência, que é preto, principalmente, na sua essência. Né? Porque eu acho que é isso que faz com que, principalmente, as pessoas não queiram estar com a gente, porque a gente representa aquilo que... Aí ela fica olhando para você com aquela cara, né, de tipo, mas, nossa, como você fala bem. E aí vem o recalque, e aí o projeto não é aprovado porque as pessoas são racistas nesse país, né? Isso acontece, às vezes a gente não quer acreditar que isso seja tão real, mas daí a gente vivencia isso empreendendo. Então, não dá para a gente também se comprometer com a nossa comunidade de uma maneira que a gente também cria problemas, que é isso. Se eu chegar para o LOL e falar, LOL, não, a gente vai fazer um vídeo para você do Samba do Boi, porque a gente quer... E não é assim, às vezes não é isso que o Fábio precisa, às vezes ele está numa outra ação dentro do coletivo, uma outra doação, então não é chegar com a mão cheia. E isso foi algo que, para mim, é prioritário, sabe? Eu não sou alguém branco apoiando uma pessoa preta. Não, eu faço parte dessa comunidade. E esse olhar eu tenho necessidades como mulher preta também, e eu também tenho coisas para contribuir com a minha comunidade. Então, a nossa rede é pautada nesse rolê, assim, um rolê livre, um rolê que a gente não tenha uma prisão, ninguém deve nada para os Visionários da Quebrada, o LOL está aqui porque ele é doido, ele gosta de estar em todos os lugares, e para tudo que a Sônia fala, vai ter alguma coisa que está afim, o Tony está afim, e a galera vem e participa porque a gente acredita muito também nessa mensagem, mas principalmente porque o nosso objetivo aqui foi aquele que eu coloquei, eu tenho certeza que é o mesmo do LOL, que é de informar, de educar,
de entreter e de movimentar. Né? Então, o que a gente está trazendo aqui para vocês, com certeza, é para que vocês possam continuar se movimentando enquanto coletivo, enquanto grupo, enquanto pessoas, e não tem uma relação de dívida. Não é amanhã, de repente, você vai ser surpreendido com alguém dizendo, eu fiz aquela palestra lá para você, então, agora eu quero que você faça isso para mim. A gente não acredita nesse tipo de relação, que é uma relação que gera dívidas, né? A gente vai colaborando. E esse processo é óbvio, em momentos você está mais potente para colaborar, em momentos você precisa da colaboração, e isso não tem muito um lugar hoje. Mas, obviamente, tudo que a gente constrói é para que a gente possa ser, principalmente, investidor dos nossos dos projetos que a gente acredita, e não só dos meus projetos, até porque eu sou uma pessoa só e eu não tenho como fazer vários projetos. Então, a ideia é que a gente possa ir fomentando essas redes, assim que a gente conseguir estruturar e fomentar primeiro essa primeira base, que hoje é a Visionária Lab, que é um laboratório de inovação em narrativas, onde a gente trabalha bastante com audiovisual, com conteúdo, com pesquisas, né, com conhecimento. Então, a gente tem feito esse movimento de empreender e levantar, depois do Visionários, a produtora do Visionários, né? A gente não gosta de chamar de produtora, porque eu acho que a gente faz muito mais, mas é quase que uma produtora, um laboratório, um coletivo, mas com um CNPJ, que, como o LOL disse, é importante, às vezes, a gente ir pelas vias jurídicas, porque aí eles também não têm como dizer, mas eu não te pago porque você não tem. Então, agora tem. Qual que é a questão? Né? Então, acho que tem a ver com esse movimento de profissionalização dos nossos trabalhos, que eu acho que é importante ser uma pauta para todas as pessoas pretas e periféricas desse país, sabe? A gente tem como profissionalizar o nosso trabalho de maneira muito rápida hoje. Ser um MEI é importante, né? Não ficar na mão das pessoas, não ficar esperando o CLT para se livrar do peso, sabe? É entender que a autonomia também é liberdade, né? É porque é isso, né? Eu acho que é muito isso que o LOL falou. Foi o LOL? Não sei quem falou mais, perdi as contas. A gente é educado para ser apertador de parafuso. Esquece, não existe mais. Acabou o apertador de parafuso. Então, assim, e aí é isso. E aí, quando a gente fala assim, não, tipo, tô estudando arte, que eu vou trabalhar com isso e tal. E as pessoas, nossa, mas isso dá dinheiro, né? Tipo, um familiar falou assim, nossa, o cinema agora tá começando a dar dinheiro, né, e tal, né, que bom, não sei o quê. Mas, assim, a gente é trabalhadora, assim, e a gente ainda tá educado no paradigma antigo, né, de trabalho, de bater o cartão e tudo mais. Claro que ainda existem esses trabalhos, mas, assim, cada vez menos, né? E quem está ali no topo da hierarquia social está vendo que as coisas estão mudando e está se ajustando. Então, assim, a gente precisa entender essas mudanças, que na verdade é a gente que está fazendo, né? Não é eles lá, é a gente que está fazendo. E essa coisa que vocês falaram, deixa eu só comentar duas coisinhas que eu queria, vou aproveitar agora, da linguagem do filme, e isso mesmo que você falou da produtora, de ser uma produtora e tal, né? Eu acho que, e voltando um pouquinho naquilo lá que eu falei, né? A linguagem do filme, eu achei incrível, eu achei maravilhosa, e eu acho que, eu não sei, eu tive um pouco a impressão de vocês estão falando assim, é uma linguagem que não encaixa muito no cinema e tal, mas também esquece o cinema, tipo, já era aquele cinema lá, né? Aquele cinema de você sentar numa sala, vai continuar tendo alguns, mas a linguagem é a outra, a coisa é a outra, né? Então, a gente já está nesse outro ritmo, nessa outra linha que, na verdade, a gente já vinha fazendo e que agora, com a apropriação das tecnologias e dos meios de comunicação, a gente está vendo mais, né? Que é esse filme que mostra, assim, tipo, uma pessoa da Brasilândia, uma pessoa do Capão, uma pessoa lá do Largo do Arocho, uma pessoa... E que já acontecia tudo isso, mas agora a gente está vendo, a gente está juntando isso, né, nos filmes e tudo mais, e a gente está vendo isso virar filme, isso virar mídia, isso virar música, né, e, enfim, se a gente for ver os estilos de música, principalmente vamos pensar na música, né, os estilos de música, assim, as grandes inovações, elas vêm disso, do dar nó em pingo d'água, né, e aí a gente vai aprimorando isso, né, os instrumentos de corda, tambor e tudo mais, tudo isso, assim,
disso, né? Então, é louco isso, né? E aí, enfim, só para concluir aqui minha fala rapidinho, não é à toa que a gente está vivendo, né, essa ascensão muito grande, esse auge do nazifascismo, que é uma tentativa, né, de abafar tudo isso, né, que a gente vem fazendo já vem fazendo há muito tempo, obviamente, mas que ganhou uma grande visibilidade nos últimos anos, né. Então, é sintoma isso que a gente está vivendo, né, um sintoma de uma mudança que a gente vem fazendo aqui, né. E aí eu achei incrível esse filme porque ele mostra um pouco disso, né, do que a gente está fazendo, né, essa transformação, né. Eu não sei também, se alguém puder falar um pouco do filme, para a gente também entender como chega para vocês, né. Eu tenho mais só poucos minutos aí que eu vou precisar entrar numa outra reunião, mas queria é muito importante para a gente essa troca de como o filme reverbera nas pessoas, então, se a gente puder usar esses próximos 10 minutinhos aí para a gente fazer essa escuta, né, Ló? O que você acha? Posso falar um minutinho? Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Então, tem uma fala aí que eu achei muito louca no filme, que é no final, eu não vou lembrar o nome agora de quem que é a fala, mas que ele fala assim, as pessoas taxam a gente como bicha louca, só que é porque eles não dão espaço de fala pra gente, sabe? E aí, como eles não dão espaço, aquilo vai ficando engasgado, chega uma hora que a gente grita. E esse lance aí das pessoas abafarem a gente, não deixar a gente mostrar nossa arte, mostrar a nossa cara, dar a nossa voz, isso sempre aconteceu. E aí, quando a gente vence, consegue esse espaço de fala, eles meio que compram isso da gente, sabe? Como se isso fosse deles, e isso acaba meio que dando mais força ainda para essas pessoas, para os brancos que estão lá em cima. A gente vê isso, por exemplo, no samba, no carnaval, por exemplo. Porque o preto criou o carnaval desceu o morro, sabe? Aí depois os brancos que são colocados lá em cima do carro alegórico. Então, isso acontece de uma forma muito forte e vai incomodando. Eu trabalho em ONG, tem uns 10 anos que eu trabalho em organização social, e é muito foda porque a frustração que vem desenvolvendo ao longo do tempo é muito grande, porque tudo aquilo que a gente vê como necessidade para as crianças, para os jovens que a gente trabalha, a gente quer apresentar e não consegue. Por quê? Porque a gente é financiado pelos brancos, pelos ricos, e aquilo que a gente acredita que é importante não é o que vai brilhar os olhos deles, sabe? Então a gente não tem esse recurso, a gente fica meio preso, então a gente tem que servir para eles com algo que eles querem receber. E é muito louco esse filme, porque ele vai potencializando e vai meio que dando caminhos para você entender que tem outras formas de você fazer aquilo que você acredita, sabe? Então, eu agradeço pelo filme, agradeço aí pela fala que vocês estão, por essa troca que vocês estão dando para a gente, porque, de certa forma, vai abrindo os nossos olhos e mostrando que tem outras possibilidades também. É um filme que muito louco, assim, que dá vontade de sair mostrando para todo mundo. Parabéns e obrigado. Obrigada, Walter. Prazer enorme. Vamos falando aí. Eu também vou só fazer uma extensão aqui do que o Walter trouxe. Tem uma fala do Fábio no filme que fala assim... eles olhavam a gente e falavam que a gente era os loucos da rua, os meninos loucos, e hoje é os meninos do samba. Então, assim, o quanto a gente está construindo essa imagem mesmo, não só para o nosso território, para a nossa quebrada, para a sociedade, mas para quem está olhando de cima, vendo o que a gente está construindo, né? Então, realmente, assim, todas as ideias se encaixando mesmo e tal. Então, nem vou prolongar muito, mas também quero dar os parabéns para vocês por toda a construção mesmo, a linha do tempo do filme que vocês usaram. Achei também muito... Qual é a palavra que eu ia usar agora? Até fugiu, assim. Mas achei muito diferente também, cada personagem sendo apresentado de cada vez e sem pressa, sabe? Quando entra que eu não lembro os nomes dos personagens, mas quando entra a mina que fala que ela
a casa dela também era um terreiro, e aí ela conta as memórias da infância e tudo mais, meu, chega a arrepiar, porque mesmo quem, né, na Quebrada a gente tem várias realidades muito parecidas, então, tipo, um é que tá sempre na quadra todo dia, o outro é que a vizinha tem um terreiro, a mãe tem um terreiro, então são histórias, assim, que você ouve a pessoa contar e você já se remete na hora, assim, à sua infância, as suas memórias e tudo mais, eu achei isso muito forte, e é isso, mano, parabéns aí pelo filme, e nice. Deixa eu tentar falar aqui. Ai, vai, Cláudio, você tá com a mão levantada, a mocota, vai lá. Eu vou tentar ser breve aqui, rapidinho, tá bom? Eu só queria dizer que eu me emocionei muito com o documentário, com o filme, e eu me senti me senti presente nas cenas, porque todo o caminho que desenrolou ali é um caminho que nós traçamos na periferia, né? É um caminho que nós que foi coberto, né, por asfalto e prédio, mas é um caminho que a gente pisa, é um caminho que a gente eu consegui assistir, sentir o cheiro, consegui assistir e sentir o calor, também sentir o frio. E eu queria destacar uma das coisas que mais me marcou, e até me emociona de falar, que é essa trilha sonora, os momentos que entram as palmas. Esses momentos que entram as palmas, eu sou capoeirista, eu sou um psicólogo e tal, e quando entram as palmas, eu fico pensando justamente no que vocês até começaram a falar aqui sobre ancestralidade, sobre griot, e como que a gente tem perdido, né, os nossos griots, né, a gente tem perdido os nossos mestres. Eu estava agora cedo, né, teve uma audiência da Comissão de Cultura, com a Elaine, né, do Quilombo Periférico, e como que esses espaços, nossos griots, eles morreram e não puderam ver, mano, uma presidente da Comissão de Cultura, uma mulher negra que parece a nossa mãe, que parece as nossas irmãs, e eu me senti muito bem assistindo, fiquei muito feliz, muito contente, eu queria deixar essa contribuição aqui. Me emocionei muito com a sua fala. Obrigada, viu? Então, minha fala é muito sobre a do Cleison também, porque é como o filme do Cine passado, a gente se identifica quando a linguagem é uma linguagem, primeiro porque eu gosto muito de documentários em que não exista um narrador, nada contra quando existe, mas quando as histórias estão bem amarradas, que elas não precisam ser narradas, uma história vai puxando a outra, porque elas se cruzam, porque elas se assemelham, e a gente pode notar também como na Quebrada a importância que a ancestralidade tem, e não necessariamente a ver com religião. Apesar de ter me emocionado muito ver a Amanda, ver a história dela sobre o candomblé, sobre a mãe, sobre como isso influencia na maneira que cozinha, que faz arte, que interage, na maneira como você vê o coletivo e como você quer trabalhar para o coletivo, e o candomblé traz isso para a gente, traz isso para a Quebrada, até quando você não é de candomblé dentro da Quebrada, porque as lideranças de Quebrada geralmente são de candomblé, as lideranças pretas de Quebrada geralmente são de candomblé, e ela não olha se você é cristão, se você é budista, enfim. E como essas histórias se amarram, e geralmente documentários, filmes documentários são tapa na nossa cara. E aí a gente tem que identificar como aquele tapa nos atinge, que lugar nos atinge, né? Que reflexões que ele vai nos trazer. E aí eu fico pensando, Visionário de Quebrada, quando da curadoria, como você selecionar X pessoas para fazer personagem de não, essas pessoas vão ser os visionários da Quebrada, quando a Quebrada é um celeiro enorme de diversas visões, cada visão diferente, mesmo que elas se conversem entre elas, cada pessoa de uma maneira diferente e potências diferentes, e eu acho muito importante essa coisa de arte de Quebrada para Quebrada. Como o Lau falou, né, aí as grandes
produtoras, né, as pessoas que têm a grana mesmo, entra, quer pegar o produto pronto, mastigado, engolir, né, e a receita é minha, quando na verdade não, tem pessoas na quebrada trabalhando todo dia, como você disse, fazendo vários fragmentos de vídeo para depois juntar aquilo e descolar. Porra, eu tenho um filme, eu tenho um material massa, e eu vi também que você optou por uma distribuidora, né? E existem pessoas que fazem na quebrada e elas mesmas distribuem, elas mesmas fazem. E às vezes nem com 10 mil, eu já vi gente fazer com 2 mil e um equipo, já vi gente fazer com iPhone e 5 mil reais, né? E é muito louco, é muito gratificante ver, e ver que uma mina preta do fundão da Zona Sul, com uma oratória dessa, com uma vontade de fazer dessa, com pessoas para apoiar, para acreditar, é importante para mim, enquanto mulher preta de quebrada também. E é isso, e obrigada. Nossa, que lindeza. Quantas coisas lindas, gente. Muito feliz. Só receber mesmo e agradecer. Sempre muito reenergizante, né, tá aqui. Eu acho que são os momentos que eu sempre falo, não, Sônia, para a galera a gente sempre dá um jeito. Não, eu dou para outras pessoas. Tá aqui para mim é muito potente, é muito importante. Eu me desdobro sempre. No mínimo, óbvio, eu tento deixar aí que eu tenha só uma agenda na semana como essa, porque senão, quando vê, né, a gente só tá, né, batendo papo e tomando café. Mas muito feliz, gente, muito grata. Contem com a gente também. Enfim, estou aqui fritando a cabeça, tentando encontrar também formas, né, de se manter num momento como esse, tentando também trazer mais gente para o bonde. Quem for também da área, né, de audiovisual, a gente hoje tem trabalhado muito mais com a área de comunicação até do que audiovisual, então a gente também, enfim, trabalha com editores, com designers, trabalha com fotógrafos, a gente não tem feito muita captação, então, até por uma questão de Covid, a gente não está mais fazendo muitas diárias externas e tudo mais, mas esses profissionais a gente está sempre contratando, fazendo parcerias, para conseguir, enfim, tocar os projetos. Então, também, enfim, meu e-mail, né, ana@avisionaria.com.br, podem mandar também para a gente, enfim, os portfólios de vocês, oportunidades, possibilidades, conexões, se sintam muito convidados também a acompanhar algumas coisas dos trabalhos que a gente tem feito no @avisionarialab, ou o meu, que é a.free.cana, e aí a gente vai trocando também, continuando esse papo aqui que se inicia, acho que é uma conexão, ainda que à distância, mas se sintam muito à vontade para também, enfim, somar e trazer para essa rede, que é viva, é orgânica, o LOL também está aí, e é um mundo de possibilidades. Que legal. Que da hora. Bom, acho que vocês estão no horário também aí, né? E vocês? Tenho 3 minutos. 3 minutos. É isso, gente. Muito obrigado mesmo. Por favor, mantenhamos contato. É muito importante mesmo a gente manter contato entre essas potências, assim. E aqui a gente tem, enfim, é infinito isso, né? E mantenhamos contato. Eu agradeço muito a presença da Ana, do LOL, da Sônia. Então, esse aqui é um cineclube que a gente está fazendo aqui, cada um fazendo um pouquinho, convidando uma pessoa e tal. E toda sexta-feira à tarde, que surge dessa necessidade da gente ver filmes e conversar sobre, e também, né, fazer o que surge a partir disso. Na semana que vem a gente vai estar de novo, se vocês estiverem de boa, nesse horário também, por volta das 2, 3 horas da tarde. A gente vai estar, acho que o Gianni está aí. Gianni, está aí, Gianni? Gianni confirmou o convite, vai estar com a gente semana que vem. Gianni trabalhou muitos anos com o Vídeo nas Aldeias, né? E trabalhando com as comunidades indígenas aqui ao longo de todo o território do Brasil. Quer falar rapidamente, Gianni?
Não estamos ouvindo. Tá desligado total. Não estamos ouvindo não, Jane. Seu microfone tá ruim, Jane. Não. Não estamos ouvindo não. Mas manda no chat aí, por favor. E é isso. Enfim, vocês querem falar mais alguma coisa? É isso. Então, obrigado, gente. Brigadão. E é isso, é nóis. Fogo no pavio. É nóis. Grande abraço. Vamos tirar uma foto. Ai, todo nossa, vamos tirar uma foto. Não liga a câmera aí, galera. Quem tá com a câmera desligada? Eu sou meio ruim disso de tirar foto de print aqui, eu não sei como é que faz, não. Vou tentar uma aqui. Tentem aí também e mandem. Aí. Mais uma. Aí. Valeu, gente. Se cuidem. Bom fim de semana para todos nós. Tchau. Valeu. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Se cuidem aí. Até mais. Tem mais. Tchau. Valeu. Tchau. Estamos sem áudio, Giane. A gente vai se falando lá no Zap, então. Valeu.